Salve, salve meu povo! Como vocês estão? Ronaldo Sonic na área, começando mais um seu, meu, nosso podcast Filosofia Reverbérica, isso mesmo. Começando mais um episódio do Filosofia Reverbérica. Daqueles todos que estão atrasados, aquela coisa toda que a gente já conversou, falou e fez, aconteceu e continua acontecendo, e logo logo a gente se organiza e a vida volta ao normal. Bom, e aí, o episódio de hoje seria originalmente de uma sexta-feira, sim, sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Essa sexta-feira que reverberou nessa sexta-feira, no dia 6 de outubro de 2023. Reverberou a seguinte frase, que é uma frase de Tolstói. Sim, Tolstói disse um certo dia que a frase é bem interessante e traz uma reverberação bem interessante também para o nosso dia de hoje. É o seguinte: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Essa frase do Tolstói, ela é algo que quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi pela professora Lucilena Galvão, uma filósofa do, como é que é o nome? Da Nova Acrópole, né? E eu achei essa frase de uma profundidade gigantesca. E não foi só no dia 6 de outubro, né? Ela foi pro dia 6 de outubro no Reverbério, mas eu ouvi bem antes. E aí eu fiquei reverberando ela durante um tempo, a partir do momento que ela foi também, que eu pensei em fazer esse reverbério para vocês. Ela ficou reverberando durante muito tempo comigo. Que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Tem tudo a ver, quando a gente pensa, de como as pessoas enxergam algumas coisas, né? De como as pessoas enxergam a sua vida, de como as pessoas enxergam a própria vida, a vida do outro, de como muitas vezes o que para você tem muito valor, ou é algo muito valioso, né? Algumas pessoas não enxergam nada naquilo. Então, imagine você fazendo uma explicação literal, né, dessa frase do Tolstói, mas imagine você a floresta, inúmeras florestas, a quantidade de vida que existe nessa floresta, a quantidade de coisas possíveis, né, pensando na floresta amazônica, né, que chama de pulmão do mundo, né, enfim, toda essa discussão que se tem da floresta. Mas há quem veja essa floresta e acaba vendo só a lenha que é possível tirar dela para fazer a própria fogueira. Isso que é, acredito eu, o cerne da questão de você pensar que é para a sua fogueira. Isso que é muito pior. Não é simplesmente de ver uma lenha para a fogueira, mas é para a sua fogueira. É ao tal ponto do egoísmo de você não reconhecer a floresta com toda a sua imensidão, mas reconhecer a própria fogueira como algo importante, relevante, que é só relevante para você, que é você acaba sendo tão egoísta ao ponto de que o que você pensa pode prejudicar milhões de pessoas, né? Você destruir uma floresta, mas você está tão preocupado com a sua lareira, com a sua fogueira para ficar quentinho, que você está pouco preocupado com o que vai acontecer com essa floresta, você está pouco preocupado com o que pode acontecer. Mas, enfim, trazendo para vocês essa perspectiva de que há quem olhe para a floresta e só veja lenha para sua fogueira, a gente pode repensar a forma com que a gente enxerga as coisas. Não só as pessoas em geral, mas a gente também, como a gente tem enxergado. Será que quando a gente tem olhado para algumas florestas, a gente tem visto as florestas, tem visto toda a sua riqueza, tem visto tudo aquilo que faz com que a floresta seja uma expressão da natureza muito mais abrangente. Os povos indígenas dizem que a floresta é um parente, né? Então, imaginem vocês, têm visto com
tanto amor, com tanto afeto as florestas? Ou será que quando a gente está olhando para algumas florestas, a gente não está vendo nada além do que a lenha que a gente precisa para nossa fogueira? A gente está tirando dessas florestas, seja elas qual forem, a gente está tirando dessas florestas o valor e a riqueza que poderia existir dentro delas. E quando a gente fala, né, de riqueza que poderia existir dentro delas, eu não estou falando no sentido de riqueza financeira, riqueza de um valor, de algo que acrescente na sua vida, que acrescente na vida do outro, que faça com que você se torne uma pessoa melhor e veja que as pessoas podem se tornar pessoas melhores. Então, é a partir desse olhar que eu fico imaginando o que você aí, meu querido Reverberic, minha querida Reverberic, o que você pensa, o que você tem ideia de floresta. Então, floresta pode ser várias coisas, pode ser, por exemplo, aquela pessoa que gosta de ler. Então, às vezes as pessoas veem uma pessoa que gosta de ler lendo, vê essa pessoa tirando o tempo da vida dela para ler, e elas acabam vendo só os livros. Não são só os livros, né? A leitura, o processo da leitura é muito maior do que só o livro, mas algumas pessoas só veem os livros. Alguma pessoa que treina, de repente, alguma prática, alguma pessoa que pedala, gosta de andar de bicicleta, mas aí atravessa lugares, enfim, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas ela fica andando de bicicleta. Uma pessoa que corre, ou a pessoa que gosta de viajar, né, põe as coisas no carro, vai. E aí às vezes as pessoas olham e só veem a viagem, ou só veem a pessoa, entre aspas, passeando. Então são todas essas coisas que vão nos levar a pensar o quanto a gente julga, por vezes, as pessoas, por vezes as ações dessas pessoas, a partir da nossa visão, né? Então vamos lá. Eu sou míope, né? Agora vocês devem ter percebido, né, que eu estou usando com mais frequência óculos, principalmente para dirigir. Vocês devem ter observado que eu sou míope, porque eu uso óculos. Então, se eu tiro meu óculos, para mim fica tudo meio embaçado. E tudo bem, eu continuo enxergando. Mas está embaçado. Então, por vezes, eu sem óculos, as coisas estão ali, mas não estão do jeito que deveriam estar. Eu não vou conseguir ver as placas direito, elas vão ficar embaçadas. Eu vou enxergar, lógico, o carro, porque é grande, né? E vou enxergar as coisas que vão acontecendo, porque é muito fácil. Mas à medida que eu coloco os óculos, tudo se limpa. Então eu consigo entender que de repente aquele negócio embaçado que eu estava vendo indica a velocidade que eu devo andar, indica onde está o radar, que se eu estiver andando acima da velocidade vai fazer com que eu tenha que tomar uma multa, ou as placas que estão indicando para onde eu estou indo, ou as placas que estão indicando onde eu estou, ou as placas de obra, ou o que seja, mas vai fazer com que eu tenha a possibilidade de enxergar melhor, de ver melhor, porque eu utilizei o óculos, eu utilizei uma lente que fez com que eu enxergasse melhor. E essa lente, no caso do óculos, no caso do que eu estou querendo trazer para vocês como reverbério, é exatamente o agente externo que vai me fazer enxergar. Porque eu não posso pensar que esse agente seria interno, esse agente seria de mim, né? Partiria de mim poder enxergar do jeito que de repente eu vá ver uma importância. Sendo assim, eu estou querendo trazer para vocês que nem sempre é possível a gente enxergar as coisas como elas são ou como elas podem vir a ser. E às vezes a gente acaba, como Tolstói anuncia, vendo a floresta como lenha para a própria fogueira. A gente acaba tendo uma régua moral, a gente acaba tendo uma visão, utilizando uma lente, né, interna, que vai fazer com que a gente enxergue apenas aquilo que a gente quer enxergar, ou apenas aquilo que interessa para a gente, ou apenas aquilo que seja importante para o que a gente quer.
E à medida que a gente coloca esse óculos, coloca essa lente que vai limpar a nossa visão, a gente passa a enxergar as possibilidades, passa a enxergar outro, passa a enxergar melhor o que é essa floresta, a grandeza dessa floresta, a importância dessa floresta, seja essa floresta qual for. Então, a mensagem que a gente deixa, para ver se reverberou, hein? A mensagem que a gente deixa para vocês, que ela seria originalmente do dia 6 de outubro de 2023, mas que a gente traz hoje no episódio de número 126 aqui do Filosofia Reverbera, é essa. Tenta enxergar nas florestas que você tem enxergado muito mais do que a lenha para sua fogueira. Tenta enxergar nessas florestas todo o seu potencial, tudo que elas têm a oferecer, tudo que você poderia achar de positivo e de melhor para que essa floresta seja uma floresta ainda maior, uma floresta ainda mais estrondosa, uma floresta ainda mais que colabore com a natureza, que colabore com a vida, seja ela nos seus diferentes aspectos. E não simplesmente a lenha que vai acender a sua fogueira e que vai esquentar só você, de repente a pessoa que está à sua volta, e não vai contribuir com um grupo maior de pessoas como a floresta. Então eu deixo essa mensagem para vocês pensarem e ficarem reverberando. Me diga depois se reverberou. Fale aqui nos comentários do YouTube, curta, compartilha, ativa a notificação para você receber as mensagens, mas também aí no Spotify, você que está nos ouvindo pelo Spotify, deixa aí sua mensagem para a gente saber se reverberou, e se você está enxergando melhor as florestas, entendendo que as florestas elas podem ser muito mais do que lenhas para as suas fogueiras. Diga aí quais são as florestas que você tem visto. E cuidado para não pensar que essas florestas são apenas lenha para a sua fogueira. Eu encerro por aqui deixando aquele beijo no seu coração e aquela velha ideia para vocês. Água!